aula sobre intervenção, agora pensando no aluno com autismo, como ajudar. Antes da gente falar aqui especificamente sobre dicas e intervenção efetivamente, vamos falar sobre algumas considerações que a gente deve ter em mente ao ter um aluno com autismo dentro de sala de aula, dentro da escola. O ingresso na escola é um marco importante no desenvolvimento da criança, não apenas para o aprendizado formal, né, como português, matemática, ciências, mas também pelo desenvolvimento social e pela formação do ser humano como um todo. É na escola que a criança vai aprender a conviver em grupo, se socializar, trabalhar em equipe, conviver com as diferenças, e diferenças aqui em relação à questão da deficiência, dos transtornos, mas também as diferenças culturais, diferenças da educação familiar. Então, mais do que ensinar o conteúdo, né, formal, a escola vai ter o importante papel de ser o local dos primeiros grupos sociais das crianças. Porque a família é o primeiro grupo social da criança, porém ali, teoricamente, todos convivem em harmonia, todos têm as suas peculiaridades e diferenças, né, individuais, mas todo mundo pertence a uma mesma cultura, tem os mesmos costumes. Na escola, que é o segundo meio social que a criança vai estar inserida, é que ela começa a ver que aquela regra é a regra de repente da família dela, mas que uma outra criança obedece a outra regra porque foi ensinada de outra forma, por exemplo. E aí, considerando então o autismo efetivamente, né? Antes a gente estava falando da criança de uma forma geral. Agora, a criança com autismo, a gente tem que considerar também essas informações. Na nova classificação do autismo, como espectro, que a gente falou lá nas primeiras aulas do DSM-5 e do CID-11, o grau leve, moderado a severo, ele vai ser relacionado ao nível de ajuda necessário para cada caso. Então, quando a gente fala de autismo leve, significa que a criança precisa de um nível de pouca ajuda. Um autismo grau moderado, a criança vai precisar de ajuda em alguns momentos. E o autismo de grau severo, a criança vai precisar de ajuda, uma ajuda mais permanente. Mas a gente também nunca deve perder de vista que antes de ter o autismo, o aluno é um indivíduo único com interesses, habilidades e dificuldades próprias do seu desenvolvimento, independente do quadro diagnóstico. Então, tem características daquela criança, daquele aluno, que vão ser características que são relacionadas ao TEA, né, ao transtorno do espectro do autismo, porém, existem outras características e existem até manifestações das características do TEA que vão estar relacionadas à personalidade daquele indivíduo, independente do seu diagnóstico. Então, tendo isso em vista, a gente vai aqui para esse último slide da aula, que traz algumas dicas pontuais. E antes da gente falar das dicas, é importante ressaltar 2 pontos. Primeiro, cada dica dessa pode funcionar para um aluno e não para outro, porque como a gente falou no slide anterior, antes de ter autismo, a criança é um indivíduo, tem as suas individualidades, as suas potencialidades, as suas dificuldades. Então, o que pode ser uma ótima estratégia para uma criança pode não ter nenhuma função para outra. E outro ponto a ser considerado é que na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, já temos lá prescrito que a gente deve ensinar cada aluno da forma como ele vai se beneficiar. Então, independente de lei de inclusão, independente de qualquer outra lei específica do autismo ou da educação inclusiva especial, nós temos que considerar que a LDB, que fala da educação de uma forma bem mais geral e bem mais ampla, já nos respalda a oferecer um ensino individualizado, né? Pensado de forma individualizada para cada aluno, com ou sem autismo.
Tendo essas ideias na nossa cabeça, então, vamos a essas dicas aqui que estão no slide. Toda ajuda e intervenção, ela deve ser pensada de acordo com o comportamento apresentado por aquele aluno. Não falamos aqui de diagnóstico, ok? Vamos falar do comportamento. Porém, para dar um auxílio inicial, algumas sugestões. Sensibilização e conscientização dos outros alunos e de seus responsáveis. Então, é muito importante que a gente faça, de repente, uma reunião de responsáveis para explicar sobre a inclusão escolar, sobre o autismo, que a gente trabalhe o lidar com as diferenças com os nossos alunos, e aí a gente fala do autismo e de outras questões também, porque as diferenças não dizem respeito só a transtornos e deficiências, né? As diferenças todos nós temos e temos que respeitar uns aos outros. Pistas visuais e concretas. Então, não só na questão da rotina, como eu citei aqui também numa aula anterior, de ter a rotina ali visual para o aluno acompanhar. Depois da merenda tem a aula de música, depois da aula de música tem a aula de matemática. Dele ir acompanhando para dar previsibilidade do que vai acontecer e também ter isso de forma concreta, né? Então tem que estar ali na frente dele para ele ver, não é só a professora falando. E, por exemplo, também nessa dica é a questão da avaliação ou das atividades que são feitas em sala de aula. Muitas vezes, para o aluno que tem autismo, vai ficar mais fácil de acompanhar o conteúdo e de responder a questão da avaliação se ele tiver ali auxílio concreto. Então, por exemplo, numa conta de matemática, ele pode ter ali umas bolinhas para ele poder fazer a conta de forma concreta, não só de forma abstrata e no lápis. Enfim, adaptando as atividades e dando dicas concretas e visuais. A rotina, que eu já falei, né? É importante dar essa previsibilidade para o aluno do que vai acontecer, inclusive de se não acontecer dessa forma, por exemplo, se chover, não vai ter educação física, mas vai ter tal coisa, né? Então é importante ter tudo isso previsto. Ambiente com poucos estímulos concorrentes. Isso é muito importante porque geralmente nas escolas, principalmente educação infantil e os anos iniciais, as salas são cheias de estímulos. E é o alfabeto, e são os números, e são os acordos que são feitos na sala de aula. Tudo isso apresentado de forma conjunta pode ser completamente disfuncional para o aluno com autismo, porque ele não vai saber no que prestar atenção. Ele precisa sim de pistas visuais e concretas, mas sem estímulos concorrentes. Então, se está falando do alfabeto, vamos trabalhar o alfabeto. Se está falando dos números, vamos trabalhar os números. Uma pista de cada vez. Alternativas e estímulos para a comunicação, principalmente para os alunos não verbais ou para os alunos que têm a dificuldade de se comunicar, de se expressar, como pedir para ir ao banheiro, pedir para beber água, que seja estabelecida aí uma rotina de comunicação, como pegar um cartão e entregar para a professora quando for pedir para ir ao banheiro, algo nesse sentido, mas que seja combinado previamente também com a família, com os outros terapeutas, porque vai ser uma comunicação. A gente que verbaliza e que fala português, a gente se entende porque todo mundo fala a mesma língua. Então, e em todos os contextos. Então, para a criança com autismo, também vai ser importante que ela fale da mesma forma em todos os contextos. Então, essa parte de comunicação precisa estar bem afinadinha com todo mundo. No caso de comportamentos disruptivos, apresentar atividades que despertem o interesse. A criança entediou ou porque estava sem fazer nada, ou porque acabou a atividade e antes dos outros alunos, enfim, por qualquer motivo, ou então porque a sala tem muitos estímulos, muito barulho, aconteceu alguma coisa que desestabilizou a criança, ela está apresentando esse comportamento disruptivo. Ao invés de você só brigar e chamar a atenção, apresente uma possibilidade do que ela pode fazer então, uma atividade de interesse dela.
dar funcionalidade às atividades. Como eu falei, a criança com autismo vai precisar de dicas visuais e concretas. Se a atividade não tem uma função aparente, como aquele exemplo que eu dei lá atrás sobre os blocos de montar e a massinha, se aquilo não tem função objetiva para a criança, ela não vai engajar naquela atividade. Mas se for dada uma função para ela fazer aquilo, ela vai engajar e vai concluir a atividade. Alfabetização. Avaliar se a criança já domina as habilidades pré-escritas como a questão motora fina. O que acontece em muitos casos de crianças com autismo e de outros casos também é que a criança não tem uma creche, uma pré-escola com estímulos adequados e quando chega na parte da alfabetização, na hora de ser alfabetizada, a criança não consegue aprender a ler e a escrever. E muitas vezes fica presa naquele processo sem dominar o que ela deveria estar dominando antes de aprender as letras e os números e a leitura, enfim. As habilidades, elas têm uma ordem de acontecerem, não é uma ordem da nossa cabeça, é uma ordem que realmente faz sentido para o desenvolvimento infantil. Então, se a criança vai entrar na fase de alfabetização, é interessante que seja avaliado se ela já domina as habilidades pré-alfabetização. Como citei aqui o exemplo da questão motora fina, como a coordenação óculo-manual, por exemplo, como a imitação e como muitas outras habilidades. Divida as tarefas complexas em unidades menores. Então, se a pergunta da atividade ou da avaliação é algo que a criança vai ter que interpretar e fazer um passo a passo, ao invés de você colocar isso em uma pergunta só, divida em várias perguntas para que a criança vá seguindo um raciocínio ali concretamente, que muitas vezes a criança pode ser capaz de fazer todo esse raciocínio mentalmente e colocar ali só a resposta final. Porém, para as crianças com autismo, isso pode ser um pouco mais difícil pela questão da abstração, que está um pouco mais comprometida, como eu já falei. Então, é importante tornar o passo a passo concreto ali para a criança ir tendo esse passo a passo até chegar na resposta que você deseja. Aumente gradativamente o nível de dificuldade da atividade, pelo mesmo motivo do que eu acabei de falar. Ao invés da gente exigir que a criança leia um texto, que ela primeiro leia palavras soltas, depois frases curtas, depois frases mais longas, até o texto, aos poucos. Dê instruções claras e objetivas, tanto quando você estiver falando, for uma instrução verbal, quanto quando for numa atividade ou numa prova, né, uma instrução escrita. Se é para fazer uma conta, seu objetivo é saber que a criança sabe somar, por exemplo. No caso, então, da avaliação da criança com autismo, pode colocar diretamente a conta e pedir que ela faça. Some, né? Faça a conta. Ao invés de ter um problema com um texto imenso para ela ler e interpretar que o que está sendo pedido ali é uma soma. Se você tem claro qual é o objetivo daquela questão, daquela atividade, então deixe claro para a criança, para avaliar o que você quer, sem que a criança se perca no meio do caminho e acabe mal avaliada, né, com um desempenho ruim, porque ela foi mal instruída. E o PEI, que em breve eu pretendo fazer algo relacionado só sobre o PEI, né, sobre os instrumentos para a inclusão, e aí o PEI está incluído. Não sei ainda se um curso, uma palestra, mas fiquem de olho aqui na plataforma que vai ser disponibilizado para vocês. Mas o PEI é o Plano Educacional Individualizado. Nele, você tem que fazer o levantamento dos interesses da criança, saber o que a criança gosta, que é para quando necessário você recorrer a isso para a criança engajar na atividade que você quer, saber as habilidades, o que a criança já domina e as dificuldades, que é a partir do ponto, então, que você vai precisar estimular ela.